A paz, irmãos, bom estar com vocês aqui em mais um culto da família. Eu oro ao Senhor nesta manhã, pedindo que o Senhor nos abençoe grandemente. E eu cumprimento os irmãos lá da igreja, a Grande Comissão de Belo Horizonte, a igreja Grande Comissão de Nova Canaã, a Grande Comissão de Orlando e os irmãos aqui, nossos irmãos mais chegados que irmãos aqui de Vitória, o nosso bom dia, a nossa paz, que você receba aí no seu lar, você que nos ouve, você que não pertence à nossa igreja, mas é um querido, é um irmão, uma irmã do coração, amém? Que você receba o nosso amor, receba o nosso carinho, a nossa paz, e eu tenho certeza que Jesus hoje preparou uma palavra especial ao meu e ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Pai, neste dia eu te peço, Pai, que o Senhor venha suprir todas as necessidades, venha encher, cobrir de bênçãos a vida dos meus irmãos, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e duram para sempre, Pai. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio, fale aos nossos corações, traga um refrigério, traga a sua shalom, que é a sua paz, traga a sua shekinah, a sua zoe, a sua vida. Pai, muito obrigada, Deus, por este dia, por este culto, por esta mensagem. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E aí nós vamos começar hoje, irmãos, com uma mensagem em Salmos. Nós vamos fazer uma abertura lendo uma parte do Salmo 136. Esse salmo, irmãos, ele é muito interessante porque ele vai contar a história do Senhor, né? A história do povo de Israel durante todo o tempo, todo o percurso deles, né? E aí, o Salmo diz assim, Salmo 136, 1. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, deem graças ao único que fez grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com habilidades fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estende a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. E a lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho, o seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre. E matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre. Seom, rei dos amorreus, o seu amor dura para sempre. E Og, rei de Bazã, o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança, o seu amor dura para sempre. Como herança ao servo de Israel, o seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre. E nos livrou
dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Glórias ao Senhor. Irmãos, vocês podem ver que a cada frase, o salmista aqui ele repete que o seu amor dura para sempre. Então essa deve ser uma verdade que esteja assim firmada no nosso coração, esteja presente nos nossos dias, amém? Glória a Deus, porque é Ele que nos alimenta, Ele que criou todas as coisas, glórias a Deus. E por Ele ter criado todas as coisas e nos ter suprido de todas as coisas, nós agora vamos ler um versículo que fala das primícias, né, das nossas ofertas, dos nossos dízimos. E nós vamos ler lá em Provérbios 3, que diz assim. Deixa eu botar do lado de cá porque eu coloco a mão. Provérbios 3, que diz assim. Provérbios 3, 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Irmãos, essa promessa aqui, que começa em Provérbios, ela já existe desde Êxodo, né? Lá em Êxodo 34, 26, diz assim: traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Então, significa, irmãos, que nós devemos adorar ao Senhor com primazia, entregando a Ele o nosso primeiro, o nosso melhor. Isso quer dizer que quando você tirar o dízimo, quando você tirar a sua oferta, que você tire como primícia. Assim que chegar às suas mãos, que seja a primeira coisa a ser tirada, que não seja a última, mas que seja a primeira a ser tirada. E aqui vocês vão encontrar neste vídeo 2 QR Codes, um do PicPay, que é um aplicativo aqui que nós temos no nosso estado, né, que outros estados usam também, para você fazer a sua oferta, seus dízimos. E temos também o QR Code do Pix da igreja, para que você possa também ofertar, dizimar, não é? Lembrando sempre que o Senhor se agrada de quem dá com alegria, porque Ele nos deu primeiro. Nada que o Senhor nos peça, Ele já não nos tenha dado. Nada que Ele nos oferece, Ele sempre nos dá antes, né? Ele sempre provê antes, amém? Glórias a Deus. Então, neste momento, irmãos, nós vamos começar mesmo a palavra do Senhor. E hoje o Senhor trouxe ao meu coração, Ele me fez lembrar que, se não me engano, foi em 2017, eu fiz, todo ano eu oro ao Senhor e Ele traz uma mensagem ao meu coração. E naquele ano, o Senhor trouxe uma frase para mim, para que eu pudesse seguir durante aquele ano. E Ele encheu o meu coração com aquela frase. E a frase é a seguinte: Jesus, vida em nossos dias, né? Então, Ele não quer acrescentar dias em nossas vidas. Jesus acrescenta vida em nossos dias. Então, essa foi a mensagem que o Senhor me lembrou, trouxe ao meu coração. E nós vamos começar essa mensagem lendo o que eu já comecei a conversar com vocês aqui. Amém? Receba aí da sua casa, receba aí para sua família. 1 João 4:19, a palavra de Deus diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Então, primeiro aqui aparece nas primícias que Ele nos pede, aparece aqui no amor dele, que o amor dele é primeiro,
Então, por isso que Ele quer que nós também coloquemos Ele como primeiro em nossas vidas. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Então, e aí, quando eu falo assim, irmãos, que o nosso tema de hoje é Jesus, vida em nossos dias, por que Jesus? Ana, por que Jesus tem que aparecer nessa frase primeiro? E aí nós vamos ler lá em Apocalipse 1:5, que diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Por que Jesus? A primeira resposta, a número 1, é: só Jesus revela a real condição de pecador do ser humano, do homem. Ele revela a nossa incapacidade de atingir um padrão de bondade, de atingir a santidade, ele revela em nós os nossos pecados. E ele, ao revelar, ele traz a salvação, ele traz a resposta, ele traz a transformação, ele traz a cura. Amém? Então, irmãos, pode ser que você que esteja aí no seu lar, no seu trabalho, que esteja fazendo alguma coisa agora, nos ouvindo essa mensagem, pode ser que você esteja com o coração assim vazio, ou então com a mente muito preocupada por conta das suas necessidades, das suas dificuldades, por conta dos problemas que você tem encontrado. E aí eu venho dizer para você, meu querido, minha querida, é muito importante, talvez você esteja procurando uma saída para o seu casamento, uma saída para um processo na justiça, uma saída para uma enfermidade. E aí a palavra de Deus tem a resposta. Mas uma coisa eu gostaria de dizer para você: essa saída que você procura, talvez para essa tristeza profunda ou para essa ansiedade que você está sentindo, essa saída você não vai encontrar na religião. Você não vai encontrar na filosofia. Você não vai encontrar na psicologia. Você só vai encontrar nos braços de Jesus. Porque quando Jesus nos chama, Ele não nos chama para uma religiosidade. Ele não nos chama para as coisas desse mundo. Ele nos chama para nos surpreender, para nos transformar, para trazer as respostas. Mas Ana, como é que você afirma isso, né? Afirma de uma forma tão genérica. Justamente, irmãos, porque eu vivo isso. O Senhor traz e trouxe e tem trazido, continua trazendo todas as respostas. Respostas para problemas de saúde, respostas para problemas na justiça, respostas para problemas de relacionamento. Por isso que eu continuo falando. Jesus, vida em nossos dias. Aleluias! Que você receba essa verdade. Jesus, uma filosofia de vida, uma filosofia não vai mudar a sua vida. Não vai. Se você não tiver um verdadeiro encontro com Jesus, porque Ele é o nosso único e suficiente Salvador. É Ele que nos transforma de dentro para fora. Glória a Deus. Só Ele pode nos mudar. E a primeira coisa que Ele faz, Ele faz com que nós reconheçamos as nossas dificuldades, nós reconheçamos o nosso pecado, nós reconheçamos a nossa pequenez. E nele nós somos mais que vencedores. Nele, junto com Ele. Não é sozinhos, nós não somos nada. Amém? E o segundo motivo, por que Jesus? Porque Jesus que é vida em nossos dias. Porque só Jesus nos dá a provisão para as nossas enfermidades. Então, muitas vezes as enfermidades vêm, como nessa pandemia, o que mais nós vimos foram pessoas perdendo entes queridos, e pessoas perdendo a esperança, e pessoas com muito medo, não é? Pessoas com medo, pessoas também
entristecidas, né, com luto, né, enlutadas. Então, eu posso dizer para vocês que nós precisamos reconhecer que só Jesus para preencher, só Jesus para trazer a esperança, só Jesus para nos resgatar deste lugar de luto, de tristeza, né? E se você tem alguém que está passando alguma enfermidade, Jesus ele veio para curar todas as enfermidades. Em Isaías 54, 3, verso 3 diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então, receba agora, irmão, uma cura completa, uma cura na saúde física, na saúde emocional, na saúde espiritual, na saúde mental. Eu declaro agora essa saúde de Jesus na sua vida, porque só Ele tem a provisão para as nossas enfermidades, amém? E a minha pergunta para você hoje é: como está a sua vida? Quem é a referência da sua vida? Porque a minha vida é Jesus. É Jesus que traz a vida para os meus dias. E dias para a minha vida. Glória a Deus. Então, eu pergunto, como é que está a sua vida? Então, você gostaria de receber a vida de Deus, a vida de Jesus em sua vida? Essa vida de Deus é uma palavra que significa a palavra Zoe, né, no hebraico, e ela significa a vida completa e absoluta que pertence a Deus, a vida real e genuína, uma vida ativa e gloriosa, não só neste mundo, mas para aqueles que colocam a confiança em Jesus, a confiança em Deus, uma vida eterna. Glória a Deus, uma vida que mesmo que vai acontecer até depois da ressurreição, ser consumada num corpo perfeito por toda a eternidade. Ou seja, a Zoe de Deus é a própria vida de Deus. Então, quando eu falo Jesus, vida em nossos dias, eu estou falando disso, meu irmão querido, minha irmã querida. Eu estou falando dessa vida de Deus em nós. E aí, quando nós falamos da vida de Deus em nós, tem dois aspectos importantes aqui. Glória a Deus, que nós vamos entender, né? A palavra Zoe aqui é a palavra original grega, desculpa, eu falei hebraica, me perdoe, é grega, utilizada no Novo Testamento para se referir à vida do tipo de Deus no crente, em quem crê. É só para quem crê, né? Por exemplo, em João 10:10, a Bíblia diz assim: o ladrão o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida aqui é a Zoe de Deus. Glórias a Deus, aleluias. Então, nós vamos entender a vida aqui como a presença de Deus. Glória a Deus. E o Senhor, uma coisa assim que eu entendi, que abriu a minha cabeça, é que Deus, Ele não se relaciona com a morte. Eu vou repetir para vocês. Isso é uma chave, isso é um código muito grande para nós. Deus não se relaciona com a morte. Vamos lá, explica isso, Ana. Então, vejam bem. Aqui diz que Deus, Ele criou todas as coisas. E todas as coisas, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E Ele criou tudo, como eu li em Salmos, porque Ele nos amou, não é? Porque o seu amor dura para sempre. E Ele, quando Ele criou, por exemplo, o tempo, Ele não criou um tempo estático. O tempo tem movimento. E se eu falar para vocês que um tempo tem influências espirituais, é porque eu falo que o tempo é vivo. Existem 3 categorias de tempo.
o tempo cronos, cronológico, né? Horas, dias, quantitativo. O tempo kairos, que é mais quantitativo para ações mais específicas. E temos o tempo aion de Deus. Olha, então, vejam bem, olhando assim, nós já entendemos que o próprio tempo é vivo. Então, Deus criou as coisas para se relacionarem com Ele. Então, quando a gente olha para o vento, vocês veem um vento vivo ou um vento morto? Eu vejo um vento vivo. Você olha para as coisas que têm sangue. Tudo que tem sangue na Bíblia se refere à vida, não é? A carne, ela tem vida por meio do sangue, segundo a palavra de Deus. Então, Deus criou as coisas para terem vida e para se relacionarem com Ele. Então, significa que Ele não se relaciona com a morte. Jesus venceu a morte. Glória a Deus. E Ele veio para nos dar a vida eterna, para nós também vencermos a morte. Eu vou dar um exemplo para você. Se você tem um sonho na sua vida e esse sonho está morto, Deus não se relaciona com esse sonho morto. Deus se relaciona com as coisas vivas, irmãos. Glória a Deus. Então, se você tem um sonho na sua vida, nem sei bem por que estou falando isso, mas se você tem um sonho e ele está morto, para Deus se relacionar, para Deus pegar junto com você, para você realizar esse sonho, você precisa trazer esse sonho para a vida e trazer Deus para te ajudar a realizar esse sonho. Amém? Glórias a Deus. Então, nós podemos dizer que isso é tão importante, irmãos, tão importante, porque tudo que Deus fez, Ele fez com vida, Ele fez com beleza, Ele fez com alegria. Glória a Deus. Ele nos criou para nós nos relacionarmos com Ele. Ele criou os animais, as plantas, para louvarem o nome dEle. Aleluias, glórias ao Senhor. O tempo também, nós temos que entender um pouquinho melhor o tempo, porque o que acontece é que nesse mundo caído, algumas potestades acabam governando alguns níveis desse tempo. Então, quando eu falo tempo cronos, que é o cronológico, esse tempo ele aprisiona o homem, né? Porque o homem começa a viver com os dias contados, com as horas contadas. Eu digo que ele aprisiona porque quando nós perdemos esse tempo, nós vamos perdendo vida, né? Esse tempo acaba sendo vida. Quando nós trabalhamos para alguém, nós vendemos o nosso tempo, nós vendemos a nossa vida. Nós estamos dando o nosso sangue. Então essas coisas são muito importantes de serem entendidas. Elas são complexas, mas são muito importantes. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que existe o tempo cronos, existe o tempo kairos, que muitos pensam que é o tempo de Deus, mas o tempo kairos não é. Significa um tempo certo e oportuno de fazer as coisas, de tomar uma decisão. Mas também esse tempo kairos ainda sofre influência negativa, ainda influencia negativamente a vida das pessoas, tá? Mas o tempo ideal é o aion, que é o tempo de Deus. O aion é o tempo eterno. O nosso Deus é um Deus de eternidade a eternidade. O nosso Deus é eterno. Glórias ao Senhor. Então, nós devemos ter essa perspectiva de eternidade. Quando eu falo que o tempo cronos ele escraviza, porque tem gente que vive olhando para o passado. Infelizmente, as pessoas que têm tendência à depressão, à tristeza profunda, elas vivem no passado. E as pessoas que têm uma tendência à ansiedade, elas vivem aonde? No futuro. Mas Deus nos fez para que Jesus, vida em nossos dias. Deus nos fez para que nós vivamos o presente. Cada minuto do presente bem vivido. O que você tem vivido no seu presente? Você tem desperdiçado o seu tempo? Não é? Então,
o que acontece é que é tão interessante isso, que quando nós desperdiçamos o nosso tempo, nós estamos desperdiçando a nossa vida. Nós estamos dando o nosso sangue, não para Deus, mas nós estamos ficando atrofiados, né? Parados. De Gênesis a Apocalipse, há uma corrente escarlate, um fio vermelho, né? Do sangue de Jesus, que é fonte de vida e poder, proteção e promessas. Então, olha só, nós precisamos tomar posse desse poder que há no sangue de Jesus. E nós precisamos cuidar do nosso sangue também. Não devemos dar o nosso sangue por qualquer trabalho. Não devemos dar a nossa vida por qualquer coisa. É muito interessante, a Bíblia diz que o sangue representa a vida. Em Levítico 17:11, a palavra de Deus diz: porque a vida da carne está no sangue. Se você tirar todo o sangue, a carne morre. Então, como é que você está dando este teu sangue? Como é que você está usando o tempo, né? Usando a sua vida, né? Dando este sangue. E aí, eu digo para vocês que nós temos que ter consciência de uma palavra. É uma palavra hebraica que significa habitação de Deus. Essa palavra significa Shekinah. A Shekinah de Deus. Nós devemos viver no presente, usar da melhor forma o tempo e a vida. Então nós devemos, Deus nos deu a Shekinah dele. A Shekinah significa o quê? Habitação ou presença de Deus. Aleluias! Eu começo a declarar agora, meu irmão, minha irmã, na sua vida, um derramar glorioso da Shekinah de Deus, da presença de Deus inundando a sua vida, renovando as suas células, não é? Onde Deus faz questão de habitar no nosso DNA, restaurando os DNAs, amém? Glória a Deus. E aí, o que acontece é que os teólogos, eles dizem que Shekinah, não é? Essa palavra, a tradução dela que mais se aproxima é a glória de Deus se manifesta. Aleluia! E eu declaro a glória de Deus manifestando na sua vida. Porque nós temos que buscar Jesus em nossos dias. Jesus que é a vida em nossos dias. Aleluia! Glória a Deus! Você quer ser uma habitação da vida de Deus? Da presença de Deus? Aceite Jesus. Comece a caminhar com Ele lado a lado, né? Você quer ter a presença de Deus dentro de você o tempo todo? Receba o Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo, tenha consciência que o Espírito Santo é uma pessoa que te acompanha, que te orienta, que te guia, que te consola. Glória a Deus, aleluia! Nós estamos falando aqui de uma trindade perfeita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que tem que estar em nós e através de nós, aleluia. Então, se você quer viver a vida de Deus, a Zoe de Deus e manifestar a Shekinah de Deus, a presença de Deus, eu trouxe aqui algumas coisas para você, para mim e para você. A primeira delas então faça reviver, faça florescer o seu relacionamento com a sua família. Olhe para ele com carinho, trabalhe esse relacionamento, mude a sua forma de agir, de falar, transforme as pessoas pelo seu exemplo. Então aqui é Jesus quem dá vida aos relacionamentos. Deus não se relaciona com nada morto. Isso trouxe uma grande revelação para mim. Para eu saber aonde tem vida, eu tenho que procurar se Jesus está ali. Se Jesus não estiver no meu relacionamento com a minha família, ali não tem Deus, não tem Jesus. Olha que coisa forte, irmãos. Muito forte. E aí, irmãos, olha só. Vamos falar de relacionamentos, a gente fala às vezes de amizade. Aí, passando assim no Facebook, né?
Eu outro dia li uma coisa e parei. Eu li um texto pequeno que eu vou ler para vocês e eu parei. Eu li um post que dizia assim: quando doer, exclua. Quando incomodar, evite. Quando chatear, ignore. Quando te fizer mal, saia de perto. Não podemos mudar as pessoas, mas podemos gerenciar nossas vidas. Seja sempre uma pessoa boa, mas não perca seu tempo provando isso para os outros. Quando eu li, eu vi as pessoas dando joinha, aplaudindo, coraçãozinho. Eu falei, gente, onde está Deus aqui? Aqui, se doer, exclua. Se excluir, não tem Deus, não tem Jesus. Se incomodar, evite. Se evitar, não tem Jesus. Isso aqui são rupturas, são mortes. E aí, irmãos, olha só, Lucas 6:35 vai dizer assim: façam o contrário. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam bem para eles. Deus não nos chamou para uma vida de preconceito, de exclusão. O nosso Jesus, ele é inclusivo. Aleluias! Ele inclui. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram, e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom para os ingratos e maus também. Então Deus é bom para todos, porque o amor dele dura para sempre. O amor do Senhor dura para sempre. Oh Deus maravilhoso, Deus poderoso, glórias ao Senhor, aleluias ao Senhor, porque quanto Ele nos tem ensinado. Então quando você vir alguma coisa assim, quando você ler alguma coisa, ou quando uma palavra torpe sair da sua boca, quando uma atitude ruim, né, que você tomar, você lembra, Deus não está nesse negócio, eu tenho que mudar. Eu quero Jesus, eu quero vida em meus dias. Aleluia. E essa vida vem do trono de Deus. É o poder que há no sangue de Jesus. Aleluia. E eu tenho ouvido alguma coisa pior ainda do que isso, que eu acho que não tem coisa pior, mas é um pouquinho pior. Eu tenho ouvido, às vezes, algumas pessoas falarem assim na igreja, né? Por isso que eu falo que religião, né, muitas vezes não vai suprir o seu vazio. Há alguns pastores que falam, pastor não tem que ir atrás de ovelha, não. É a ovelha que tem que ir atrás de pastor. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou, não. Jesus é o bom pastor. Ele cuida das ovelhas. E aí eu digo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Conduze-me a águas tranquilas. Conduze-me. É o pastor quem me conduz. É o meu pastor quem me conduz. É Jesus quem me conduz. Então ele vem atrás de mim, sim. Eu vou até ele e ele vem até mim. Glória a Deus. Aleluias. Glórias ao Senhor. O Senhor é maravilhoso. Uma outra coisa, irmãos, que nós temos que fazer, reviver, são os nossos sonhos. Faça reviver os teus sonhos. Os seus sonhos estão vivos? Vivos, você escreveu eles, você colocou as suas metas, você projetou, você pensou, né? Você orou. Porque se eles morrerem, irmãos, Deus não tem parte com eles, tá? Então, isso é muito importante. No Salmo 126, o Senhor diz assim: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Em outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. O Senhor faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche o leito seco dos rios. Aqueles que semeiam chorando
façam a colheita com alegria. Aleluias. Aqueles que saíram chorando, levando a semente a semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita, trazendo os seus molhos da colheita. Aleluia. Ana, o que isso tem a ver com os sonhos? Aqui nós falamos de sementes. Sonhos são sementes, nós temos que plantar, nós temos que semear. Aleluias. Nós temos que nos mover. Aleluias. Nós não podemos ficar inertes. Tem pessoas que estão tristes. E aí o Senhor está falando, aqueles que semeiam, que saem, que lutam, que buscam, que choram mesmo chorando, eles voltarão com alegria. Aleluia, porque se Jesus estiver com você, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluias, glórias ao Senhor. E uma outra coisa que eu gostaria que você fizesse reviver na sua vida é o seu tempo. Irmãos, isso é muito importante. Como é que você está usando o seu tempo? O seu tempo está te sugando, né? Tirando a sua vida, ou o seu tempo está enchendo você de vida, de energia? Quais são as suas prioridades? Deus, Jesus tem sido a prioridade, tem sido a sua vida nos seus dias? Aleluias! Então, o Senhor, Ele nos ensina a remir o tempo. O que é isso? É acelerar os seus projetos, suas conquistas. O Senhor, Ele faz como na roda de Ezequiel, que Ele roda toda uma vida. Às vezes, quando você se prostra aos pés do Senhor, quando você tem um relacionamento com o Senhor, que você apresenta os seus planos a Ele e pede, Senhor, me ajuda a remir o tempo, Ele vai muitas vezes produzir em um mês na sua vida o que não aconteceu em 10 anos. Você crê nessa verdade? Eu creio nessa verdade, porque isso já aconteceu comigo. Porque muitas vezes nós estamos no tempo Cronos, que é um tempo que é cíclico, de 7 em 7. E quando você não consegue romper, Cronos te amarra de novo e você repete mais um ciclo. Então, irmãos, eu estou te chamando para uma vida. Estou te chamando para você romper nesse tempo. Estou te chamando para você orar ao Senhor e pedir a remissão dos tempos, dos seus dias. Aleluias. E aí, remir o tempo significa ter um poder total sobre o nosso tempo. Eu deixo de ser escrava, eu passo a ser protagonista. Eu passo a ser a dona do meu tempo, junto com Jesus. Amém? Por quê? Porque é dele o controle, é dele o querer e o efetuar. Aleluia! Eu pego junto com ele que tem que estar dando a direção. Glórias ao Senhor, né? Quando eu falo ser protagonista, significa aproveitar cada oportunidade. Cada oportunidade que você tem que aproveitar, como remir o tempo. E aí, o Senhor me levou a ler Salmos 115, do versículo 5 ao 8. Vejam bem. Prestem atenção que agora eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Agora eu vou falar para vocês por que existem pessoas que ficam rodando em círculos, né, em ciclos e círculos, né, e não conseguem romper. Prestem atenção. Pior do que isso, muitas vezes as pessoas, elas estão amarradas, elas estão paralisadas. E o que diz o Salmo 115? Somente a ti, Senhor Deus, a ti somente, e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque é que as outras nações nos perguntam, onde está o Deus de vocês? Nós respondemos, o nosso Deus está no céu, ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro,
de madeira, né? São feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não podem pegar. Têm pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nenhum som. Que fiquem, prestem atenção, irmãos, que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. Então, irmãos, olhem só, meus queridos, minhas queridas. Se você tem algum ídolo na sua casa, se você tem alguma imagem de escultura na sua casa, procure entender essa palavra. Você vai ficar inerte, paralisado, porque os demônios que naquela imagem, naquela escultura, né, feita por mãos de homem atuam, eles fazem isso. Eles amarram, eles atam a boca, atam os ouvidos, paralisam as pernas, além de trazer doenças que vão prendendo as pernas das pessoas. Meu irmão, minha irmã, não quero escandalizar, mas se você tem ídolos na sua casa e tem problemas de dores nas juntas, nas pernas, começa a repreender, tira essas coisas da sua vida, dê a glória ao único Deus, dê graças ao único Deus, que o amor dele dura para sempre, porque ele fez todas as coisas. E aí você vai começar a ser parecida com aquele em quem você adora, com quem você adora, a quem você adora. Então, se você adora ao Deus, a Jesus que traz a vida nesses dias, você vai ser parecido com ele. Mas se você adora outros deuses, você vai ser parecido com esses outros deuses. E você vai ficar inerte. Mas eu creio e eu declaro na sua vida que você entenda a palavra do Senhor. Somente a ti, ó Deus, ó Senhor Deus, a ti somente e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Aleluias, glórias a Deus. E por último, não é? Eu gostaria que você fizesse reviver na sua vida, né? Toda a confiança que você tem em Deus, toda a sua fé. Por quê? Porque o Senhor supre as suas necessidades. Eu já falei lá no começo que o Senhor, ele traz a saúde para você. Aleluias. É Ele quem traz a saúde, é Ele quem traz esse refrigério, né? Então, em Mateus 11, 28, 30, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Compartilhemos, irmãos, o nosso peso, o nosso fardo com Jesus. Só Jesus é vida em nossos dias. E que dias difíceis, irmãos. Dias em que a gente não pode mais confiar nas pessoas. Dias em que o mundo só fala em coisas materiais, né? O mundo fala em questões mesmo de violência, né? Em questões de morte, áreas mortas, né? Então, o meu convite aqui para você é que você mude a sua mentalidade. É preciso que nós mudemos a nossa mentalidade. É preciso que você chame Jesus para trazer essa vida saudável, essa vida alegre, essa vida cheia de esperança, de sonhos para você, né? Para sua família. Amém? Glória a Deus. Eu creio que Deus, Jesus, Ele tem uma vida para cada um de nós. Uma vida toda especial.
E quando o Senhor traz ao meu espírito as coisas que Ele já me mudou, já me transformou, eu posso dizer, irmãos, que eu sou uma nova criatura. Mas ainda existem aquelas feridas na alma que nós vamos corrigindo sempre, que nós vamos mudando sempre, que nós vamos aprendendo sempre. Aleluias, glórias a Deus. E aí, irmãos, nesta manhã, neste culto, eu desejo mesmo que você receba do trono de Deus, receba a Zoe de Deus, a vida de Deus, a Shekinah de Deus, né? E receba Jesus para conduzir a sua vida. Conduza, divida o seu jugo, né? O peso com Jesus. Divida esse peso com Ele, né? Porque o fardo dele é leve, ele troca conosco todo esse peso. Quantas vezes, irmãos, a gente ouve falar, o milagre acontece quando não tem mais jeito, não tem mais solução. Aí ele entra. Mas se a gente estiver com ele o tempo todo, esse milagre vai acontecendo todo dia. E eu nem vou precisar de um milagre tão grande, porque toda hora tem milagre. Glória a Deus! Então, para nós alcançarmos mesmo essas bênçãos, né, nós precisamos remir o nosso tempo. O que você tem olhado? Esse tempo que você tem dedicado a quê? Você tem dedicado a olhar coisas que não glorificam o nome do Senhor? Por quê? Porque muitas coisas estão mortas e Deus não se relaciona com a morte. Então, receba a vida, meu irmão. Minha irmã, receba a vida de Deus. Receba a Zoe de Deus, a Shekinah de Deus. Aleluias. E agora nós vamos orar, encerrando esse culto, porque nós sabemos que essa palavra, ela deve ter chegado ao coração, ela chega ao coração, né, de pessoas que às vezes nós nem conhecemos. Mas nós sabemos que o Espírito Santo é quem convence o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. Eu espero que o Espírito Santo te convença. E ao invés de você ficar constrangido com algumas coisas que eu tenha falado, que você veja a coerência, né, e mude a sua mentalidade conforme a palavra do Senhor. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, ficar parecido com quem adoramos é tão sério, que algumas mulheres lá na Índia, que elas adoram elefantes, né, etc. Perdão. Algumas mulheres, quando elas ficam grávidas e dão à luz, muitas vezes o mal se manifesta no próprio feto. E há relatos de crianças nascerem deformadas com rosto de elefante, porque a adoração é muito grande, não é? Então, isso é muito sério, irmãos, muito sério. Se nós adoramos um pedaço de madeira, um pedaço de ouro, um pedaço de prata, significa que nós vamos ficar inertes que nem eles. Mas Deus não nos quer dessa forma, porque o seu amor dura para sempre. Aleluia. E nós vamos orar. Pai, muito obrigada por esta palavra, muito obrigada porque o Senhor nos ensinou, Pai, que a vida, né, a vida do Senhor, a Zoe do Senhor, ela entra no nosso coração, ela traz a graça, a glória, a presença do Senhor, ela nos ajuda a caminhar, ela nos renova, Deus. Eu oro pelo renovo na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Eu oro por um tempo novo, um tempo onde as pessoas saibam que tempo é vida, tempo é sangue, e elas não deem o sangue delas só pelo dinheiro, mas que elas coloquem o Senhor em primeiro lugar. Pai, eu oro também pelos sonhos dos meus irmãos, para que eles renasçam
floresçam, Pai, sejam colocados no teu altar e o Senhor pegue junto, dando novos dias. Pai, aquelas pessoas que estão doentes, tristes, eu oro para que o Senhor derrame da tua presença, do teu poder, passe o seu sangue, Pai, nessa casa, neste relacionamento, Deus, trazendo cura, libertação, Pai, em nome de Jesus. É o que nós declaramos, pedimos, Deus, dizendo que só Tu é Deus, só o Senhor é o nosso Deus. Pai, muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, declarando bênçãos, Deus. E agora, meu irmão, minha irmã, com todo o meu amor, a bênção apostólica, né? Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces, eternas consolações do Espírito Santo sejam conosco, não somente hoje, mas por toda a eternidade, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. E aí eu vou dizer mais uma vez, como a gente diz lá na igreja: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.